Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quarta-feira da primeira semana da Páscoa. Estamos vivendo a alegria pascal. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 13 a 35. A narrativa dos discípulos de Emaús. Dois dos discípulos de Jesus estavam voltando para o seu povoado chamado Emaús. Conversavam sobre os últimos acontecimentos de Jerusalém. E enquanto conversavam, o próprio Jesus se colocou no meio deles, mas disfarçado de um peregrino, e os provocou: o que ides conversando pelo caminho? Então eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E Jesus perguntou: o que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Amados e amadas de Deus, estão tristes, aparentemente derrotados. Tinham seguido Jesus, tinham colocado sua esperança em Jesus, tinham colocado sua esperança de que Jesus fosse aquele que fosse libertar Israel, tinham colocado sua esperança que Jesus fosse aquele que viesse trazer a libertação para o povo naquele momento. Mas a esperança tinha desiludido, tudo parecia acabado. Mas se percebermos bem na narrativa agora, eles trazem ainda uma esperança, mas falta algo nessa esperança. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Amados e amadas de Deus, há uma narrativa, a narrativa do túmulo vazio, a narrativa de anjos que dizem que o Senhor está vivo, mas falta um elemento: a ele ninguém o viu. Quer dizer, ninguém experimentou o Senhor vivo, o Senhor ressuscitado. Ninguém teve experiência dele vencedor da morte. Ninguém teve uma experiência dele vivo, dele ressuscitado. Então continua a narrativa do Evangelho. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência, lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam dele. Amados e amadas de Deus, Jesus agora dá esperança aos discípulos, lhes explicando as Escrituras, mostrando que as Escrituras falavam dele, mostrando que as Escrituras falavam da sua morte e da sua ressurreição. Então agora estão chegando já a Emaús e Jesus faz de conta que vai um pouco mais adiante, mas eles pedem para Jesus: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. E Jesus então fica com eles, e quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Amados e amadas de Deus, quando Jesus se coloca à mesa, quando parte o pão, eles reconhecem Jesus. Jesus parte o pão e dá o pão para eles. Eles reconhecem Jesus. Era o gesto eucarístico, o gesto que Jesus tinha feito na última ceia. Agora reconheceram Jesus. Então Jesus já tinha feito o seu papel.
de restituir a alegria aos discípulos, de confirmar-lhes de novo no caminho. Jesus desaparece e eles voltam para Jerusalém, voltam e vão narrar aos outros o que tinha acontecido pelo caminho. Amados e amadas de Deus, tenhamos certeza nesse momento difícil que o Senhor está conosco, que o Senhor permanece conosco. Tenhamos certeza da presença do ressuscitado no meio de nós. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.